cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: transferência oportuna. Estamos no município de São Carlos, província de Mendonça, Argentina. O lugar é bem tranquilo. Os habitantes vivem seguros devido a uma boa estrutura policial nas ruas da cidade. O responsável por este trabalho é o chefe de polícia Miguel Martínez, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu principal dever é manter a lei e a ordem, cumprindo suas funções administrativas e ajudando a população no que se refere à segurança. Durante alguns anos, Miguel conseguiu conciliar o seu trabalho como policial de características marcantes com as suas funções na igreja. Sempre aproveitou a proximidade que ele tem com a população diariamente para falar sobre Jesus. Ao abordar as pessoas, sempre atuou acima da rotina profissional. Procurava saber mais a respeito das pessoas e de que maneira podia ajudá-las. Mas os tempos mudaram e o novo chefe de polícia, que foi nomeado, mandou chamar Miguel para uma conversa. Subcomissário, eu mandei chamá-lo aqui para lhe avisar que agora vamos precisar dos seus serviços no sábado também. Eu sei que o senhor professa religião adventista, que não trabalha no sábado, mas eu preciso que a partir deste sábado o senhor comece a trabalhar no departamento porque uma ordem administrativa interna foi feita pela liderança. E eu preciso que nos sábados o senhor esteja trabalhando aqui. Mas, chefe, lembra que eu falei na minha primeira entrevista que eu precisava somente de uma coisa? Que o senhor, por favor, me liberasse aos sábados, o sétimo dia, conforme diz o mandamento. Preste atenção, eu não entendo muito de religião, mas pelo pouco que eu sei, Jesus também trabalhava no sábado, fazia milagres, curava. E por que o senhor não pode trabalhar no sábado? Olha, chefe, perdão. Eu respeito a sua decisão e o que o senhor está me dizendo, mas eu preciso pensar e depois lhe aviso. O momento era decisivo para Miguel. Sua fé estava sendo colocada diante de uma grande prova. A decisão que deveria tomar afetaria não só a sua vida, mas também a vida da sua família, esposa e filho pequeno. Independente do que podia acontecer, Miguel tomou sua decisão. Já decidiu? Amanhã vamos à igreja. Aquela noite, sua família se reuniu perante o altar do Senhor, lugar onde diariamente faziam os cultos familiares, agradecendo a Deus pela vida e entregando em suas mãos todas as dificuldades que estavam passando. Na manhã seguinte, antes de sair para a igreja, o telefone de Miguel tocou novamente. Alô? Sim. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. O
que aconteceu? Não me diga que o teu chefe quer que você vá trabalhar hoje. Não, meu bem. Era um colega de trabalho. Me disse que ontem saiu uma transferência. Meu chefe já não é o delegado de polícia daqui. Verdade? É possível que muitas pessoas estejam vivendo a mesma situação de Miguel Martínez. Neste caso, o melhor que podemos fazer é ouvir o conselho bíblico que se encontra em Salmos 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que linda experiência do nosso irmão Miguel, na cidade de São Carlos, província de Mendonça, na Argentina. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda
Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, amados irmãos em Cristo Jesus. É bom tê-los nesse momento de adoração, no qual, mesmo que em meu isolamento social, distante uns dos outros, nós estamos mais do que nunca conectados pela fé, em meio às maravilhosas promessas de um Deus que nos acolhe em seus braços de amor. É bom sabermos que temos um Pai Celestial. E também entender que esse Pai, Ele é o maior zeloso em nosso benefício, o maior interessado em nosso bem-estar, o maior interessado em nossa salvação. Independente das circunstâncias, tempo, espaço, geografia, o Senhor não mede esforços para nos alcançar. E veja como nos encontramos. E nesse momento podemos prestigiar, mais do que nunca, a ação do Santo Espírito. Se você está conectado, você está conectada, é porque Deus está agindo em teu coração. É porque o Espírito Santo tem agido em teu coração. Em nosso coração, em nosso ser, inundados pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos nesse momento louvar o nome de Deus, mesmo em imperfeição. Entendemos que quem canta não espanta os males. Quem canta, louva a Deus. Louvemos juntos, cantemos. Que maravilha! Quando estamos na presença de Deus, compreendemos que somos acolhidos. Quando estamos na presença de Deus, entendemos que Ele estende os seus braços de amor. Esse Pai Celestial se coloca na posição de Rei. E assim sendo, nós podemos entender que somos filhos e filhas de Deus
em meio ao amor maravilhoso de Cristo Jesus, que nos dá o privilégio de, nesse momento, curvar a fronte e estender uma oração diante do Senhor. Oremos? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos o Senhor pelo dom da vida em Cristo Jesus, pela oportunidade que temos em Te conhecer, porque iremos compartilhar a Tua palavra. E nesse compartilhar, Senhor, nos ajude a somar e não dividir, a sermos alcançados por Ti, a também nos submeter à Tua boa e santa vontade. No Seu ato perdoador e em meio à Sua grandiosa misericórdia, nós nos sentimos confortáveis e acolhidos. E assim sendo, Te agradecemos desde já. Fale ao nosso coração, fale ao nosso ser, à nossa mente, para que possamos rumar de forma fidedigna ao reino celestial, desde já, em meio às Tuas maravilhosas promessas, em nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Em Cristo Jesus, o Evangelho da salvação. Você já parou para pensar quantas vezes Deus tem se comunicado com os seus filhos e mostrado o seu amor e a sua misericórdia? Jesus, por exemplo, ao empoeirar os pés no mundo de pecado, ao estender os seus braços de amor, ao lidar com pessoas reais em meio aos problemas reais, ele denota que Deus se interessa por cada um de nós. Na verdade, na esfera da salvação, há uma singularidade por causa do plano da redenção. Deus, ele nos trata de forma única. Isso é maravilhoso. E assim podemos compreender que ele estende seus braços e deseja nos acolher. Por exemplo, Jesus, quando ele fala sobre o reino, e nós almejamos o reino de Deus, quando ele está realizando o Sermão da Montanha, quando ele apresenta as bem-aventuranças, ao então indicar o comportamento do cidadão do reino, ele fala que Deus, ele se preocupa com a nossa esfera humana, nos mostrando então a sua esfera celestial. Ele também apresenta a sua ética, que nós chamamos de ética de Cristo, a ética do cidadão do reino. Ele fala sobre justiça, ele fala sobre ajudar o próximo, ele fala sobre a condição sexual ou comportamento moral do ser humano. Afinal de contas, nós temos uma origem, temos uma identidade que se remete à nossa criação, o propósito de sermos filhos e filhas de Deus. Também apresenta a esfera de existência, conhecer a Deus e experimentar as promessas. Só é possível em meio à revelação e Deus nos chama para esse propósito, nesse relacionamento, que nós qualificamos como religiosidade, outros chamam de espiritualidade, a intimidade com o Deus eterno. Mas também é um propósito de existir e assim é um jeito certo e errado de se comportar em meio às escolhas. É a questão moral, mas nós não estamos num discurso existencialista, num sermão ou uma homilia existencialista, mas nós queremos compartilhar nesse momento a palavra do Senhor, porque é no contexto que Jesus se encontra naquele monte, apresentando a palavra da salvação, que ele vai inserir algo extraordinário, apontando ao nosso destino final, numa oração que parece tão simples, mas é tão rica em teologia. E veja, é a oração que talvez você tenha se acostumado, então, a orar, a clamar, a compartilhar com a sua família, né? A oração do Pai Nosso. Eu, quando pequeno, minha mãe colocava as minhas pequenas mãozinhas entre as mãos dela e ela me ensinava a orar. E ela dizia assim: filho, você precisa aprender essa oração. Ela é extraordinária e onde você for, seja um refletor de luz no mundo de pecado. E ela começava, durante a noite ou no amanhecer, a compartilhar essa oração que é muito conhecida por cada um de nós, que diz assim, no capítulo de Mateus 6, versículo 9 ao 13. Pai nosso que estás nos céus, lembra? Santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja como está tão claro em nossa mente, é tão cristalizado em nosso ser essas palavras. E às vezes reproduzimos elas, verbalizamos e não conseguimos talvez nos aprofundar na intensidade da orientação divina em meio às suas promessas que se encontram nessa oração de poder. E o texto que nós iremos explorar nesse exato momento é apenas o versículo do capítulo 6 de Mateus, no versículo 10, que diz assim: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o reino de Deus. A primeira ênfase é sobre o reino de Deus. Esse reino que fez com que Jesus, então, orasse. Ele orou sobre o reino, mas também ensinou sobre o reino e viveu pelo reino. Que venha o teu reino, a súplica. Parece algo incoerente ao olharmos para Jesus como uma figura messiânica ou grande libertador que veio para promulgar, ensinar e compartilhar o reino tão esperado. E era o reino da glória que eles esperavam. Como Jesus poderia pedir e ensinar para que se orasse sobre o reino, se ele, possivelmente, no meio da sua audiência, poderia ser e estava sendo aceito como o grande Messias, o grande mestre, o grande orientador? E assim, Jesus, ele vive o seu ministério, quer seja no ministério envolvendo as boas novas do Evangelho, ao empoeirar os pés no mundo de pecado, quer seja arrumando então na orientação apostólica, indo em meio às epístolas, até mesmo a confecção literária e teológica do livro que nós conhecemos como Apocalipse. Lá está a manifestação precisa do reino de Deus. Agora, eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15, mostra que Jesus iniciou a sua pregação falando sobre a proximidade do reino já no seu ministério terrestre, messianicamente falando. E olha o que diz Marcos 1,15. Diz assim, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Claro que depois de João ter sido preso, Jesus ele foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ele fala que esse reino está próximo, que mais do que nunca ele está mais próximo do que antes. E ele faz um chamado, arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, crede no Evangelho. Assim também, após a crucificação e ressurreição, Jesus não sobe diretamente aos céus, mas ele fica cerca de 40 dias pregando. Nesse interim, ele apresenta aos apóstolos, aos seus seguidores, a promessa da salvação, permeada então pelas boas novas de um reino que ele insistiu em ensinar. Ele também orou por esse reino e viveu por esse reino. O diabo tem a tendência de distorcer o assunto teológico, de tentar minar a nossa fé. Não foi diferente com os apóstolos, mas lá está Jesus, dia a dia, ensinando para eles. Assim nós podemos ver no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 3. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, Jesus é apresentado como aquele mestre que ficou mais 40 dias pós-ressurreição, falando sobre o reino de Deus. E diz o seguinte, Atos 1:3. A estes, também depois de ter padecido, Jesus então se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. As coisas concernentes ao reino de Deus. Por incrível que pareça, eles só estavam em Atos 1 meio ainda aturdidos, mas esperando a promessa ser cumprida, porque eles se encontravam numa estrutura de pecado. Não somente eles, nós também. E na estrutura do pecado existe o reino do pecado que tenta imperar. E o príncipe do mal, o príncipe da destruição, o príncipe desse mundo tenta promover as suas ideias, tenta promover as suas façanhas e potencializar o seu poder. Mas Jesus o descaracteriza ao mostrar que ele não terá êxito, que ele não terá vitória. Apesar de olharmos ao nosso redor e vermos a tragédia acontecendo dia a dia e se questionar muitas vezes, puxa, por que Deus permite que isso aconteça? Nós devemos lembrar que o reino do pecado, ele ainda existe, mas não podemos esquecer que ele não terá êxito porque estamos debaixo do reino da graça. E o que é esse reino da graça? Por mais que os judeus ou os contemporâneos de Jesus esperassem o reino da glória, a graça em Cristo Jesus estava sendo bem transparente diante dos seres humanos. Afinal de contas, Deus ele não somente se lembrou, ele amou. Na verdade, Deus não se esquece de cada um de nós. Ele mostrou o amor divino quando permitiu, no compartilhar do ministério da redenção, que o seu Filho, agora na encarnação, Jesus Cristo, pudesse vir e viver conosco por cerca de 33 anos e ministrar a palavra da salvação. Esse é o reino da graça, é o ministério da salvação apresentado por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus ele falou sobre o reino da glória, e esse reino da glória inunda o nosso coração e nos impulsiona
para que possamos olhar ao futuro não em desespero, mas de uma forma promissora, porque Ele, Deus, deseja concluir a obra que Ele iniciou. Nós fazemos parte desse processo que ainda não aconteceu de forma absoluta. Por isso, Jesus, na sua oração, Ele nos ensina o seguinte, a pedir dessa maneira, venha o teu reino, ou seja, suplicar e clamar pelo retorno do rei, pelo governo perfeito de Deus, mas também pela erradicação ou fim do mal. Que coisa maravilhosa! Você tem orado por isso? Às vezes nós oramos em meio às crises, pelo pão, pelo trabalho, pela profissão, pela família, a paz no lar e assim por diante. Mais do que nunca, em meio a essa pandemia, nós temos descobrido que há uma necessidade de oração, há uma necessidade de comunhão, mas mais do que nunca, ao olhar ao nosso redor, de suplicar pelo reino da glória, para que tudo se conclua de forma absoluta e que possamos estar em harmonia plena, em paz eterna com o Senhor da salvação. Mas também, ao falar sobre a oração que vem o teu reino, o Senhor também, Jesus, ele indica que há uma necessidade que deve ser compartilhada para que Deus não seja intrusivo. Então, o ser humano necessita pedir para que o reino não seja imposto. Ou seja, Deus não é intrusivo. Nunca, de nenhuma maneira, você verá Deus impondo a sua vontade aos seus filhos. Ele convida, Ele aconselha, Ele orienta para que se tome a decisão necessária em conformidade com a sua palavra e a sua vontade. Então, o ser humano, na sua necessidade, não conformado com esse mundo de pecado, ele anseia do fundo do coração a perfeição, a paz eterna, em estar com Deus da glória. E quando suplicamos por esse reino, demonstramos essa necessidade do nosso coração, e o reino de Deus não será imposto sobre nós, porque nós almejamos estar naquele lugar. Tudo bem, nós podemos dizer assim que somos cristãos, tudo bem, nós podemos dizer assim que somos servos de Deus, que estamos na presença de Deus. Você está conectado, você está conectada nesse momento, em meio aos desafios da vida, em meio às adversidades que nós vivemos. Porém, Jesus, ele sabiamente vai um pouquinho mais além nas suas orientações. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 24, versículo 14, os apóstolos, eles estão ansiosos pelo reino. É curioso, eles olham o templo e pensam assim, que maravilha, que magnitude dessa construção, a casa de Deus, a casa de oração. E Jesus olha a situação. Jesus, ele saiu do templo para nunca mais voltar, mas agora, no monte, ele tem esse encontro com os apóstolos e no fascínio apostólico, Jesus, ele quebra os paradigmas e não ilude os seus seguidores, mas mostra o que vai acontecer. Ele fala do processo da salvação. Eles estão preocupados com quando vai acontecer, não é verdade? Muitas vezes ficamos preocupados com quando, em que momento, a data específica, o momento específico. Aí Jesus olha serenamente. Ele sabe que não voltará mais ao templo que ele deixou para trás. Ele sabe que o que lhe espera mais à frente é a crucificação, é o madeiro, é o sofrimento. Afinal de contas, ele é o Cordeiro de Deus, descrito em João 1,29, que tira o pecado do mundo. E ele serenamente e de uma forma acolhedora, ele orienta que ali não ficaria pedra sobre pedra. Ele aponta a destruição de Jerusalém mais à frente de uma forma indireta, no contexto da apresentação teológica. Mas ele vai desdobrando o processo e falando o que vai acontecer, ou o que acontecerá. Fome, tragédias, pestes, os falsos cristos. E aí, no versículo 14 de Mateus 24, ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado, para testemunhar diante de todas as nações a bondade, a glória e a misericórdia de Deus, para que não sejam pegos de surpresas, para que eles possam entender que Deus é acolhedor, que Deus nunca se ausentou da história humana. No contexto bíblico teológico, nós podemos ver Jesus, na sua grandeza, mostrando que eles tinham uma missão para ser cumprida ou a ser cumprida. Nesse contexto bíblico, nós enxergamos que nessa direção Jesus, ele transcende o seu tempo e espaço, a sua geografia, e podemos dizer que ele chega até nós em pleno século XXI, o Evangelho sendo pregado. É preciso que se pregue o Evangelho. O Evangelho, quando nós pregamos, não é a reprodução de palavras, é simplesmente o compartilhar da intimidade da obra de Deus.
o compartilhar sobre a intimidade que Deus deseja ter conosco, para que o mundo reconheça o amor que Deus tem por nós, e meio às suas muitas misericórdias, a grandeza de Deus, que precisa ser conhecida e que fascina não um bom leitor da Bíblia, não o estudante da Bíblia, o curioso da Bíblia, mas aquele filho de Deus que se coloca à disposição. O conhecimento de Deus é importante, mas conhecimento sem obediência, que serventia tem? Parou para pensar? Então Jesus diz assim: vocês me conhecem, vocês estiveram comigo de forma indireta, mas agora vocês precisam entender, a promessa será cumprida, com vocês ou sem vocês. Que bom que seja com vocês, mas a promessa será cumprida. Isso não nos dá o direito de cruzar os braços e esperar a vinda do rei. Isso não nos dá o direito de olhar ao redor e assistir de camarote o mundo rumando para a perdição. Isso não nos dá o direito de olhar o pecador e dizer assim: eu já conheço a palavra, as boas novas do Evangelho, e esperar que ele encontre por si só. Mas Deus nos desafia a irmos e compartilharmos o ministério da salvação com a pregação das boas novas. E olha, que desafio, hein? Por todo o mundo, diante de todas as nações, há necessidade de conhecimento sobre esse reino que será implantado, com a certeza de que Ele disse, Ele prometeu, o assim diz o Senhor, e Ele cumprirá. No segundo plano, na oração do Pai Nosso, além de falar sobre o reino, o Senhor Jesus aponta também a experiência sobre a vontade de Deus, porque a pregação das boas novas no Evangelho é o reconhecimento ou a apresentação da vontade de Deus para cada um de nós, o plano de Deus. Veja, nós não somos obra do acaso, não viemos do nada, há um propósito em existirmos, há um propósito da igreja existir, e nós precisamos entender que esse Deus, ele deseja nos direcionar e apresentar a sua vontade. E a vontade de Deus só pode ser conhecida sob revelação. E o Senhor diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na terra e no céu. E vem uma pergunta que muitos costumam fazer de forma intrapessoal ou interpessoal. Podemos conhecer a vontade de Deus? Sim, nós podemos. E Deus se alegra que conheçamos então a sua vontade. E isso não é uma explanação nessa homilia de ordem pessoal ou pastoral. Se encontra na palavra de Deus. Nós podemos ler essa promessa, essa orientação, no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Vamos compartilhar? Olha o que diz. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas grandezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que coisa! Aqui é apresentado pelo menos 3 poderes que o ser humano tenta ter em mãos para não somente oprimir, mas para ter espaço, para se autoafirmar e também, claro, se confirmar como alguém digno de toda a ostentação. E Jesus diz assim, na experiência do Pai Nosso: a vontade de Deus pode ser conhecida, o poder de Deus será manifestado. E Jeremias, ele apresenta na palavra do Eterno, que nos foi dada nesse momento, nos versículos 23 e 24 do capítulo 9, de que devemos nos preocupar, porque a glória que podemos buscar nesse mundo não deve ser baseada na sabedoria humana, sem a presença ou participação de Deus. Quantas pessoas não se orgulham do poder intelectual? É a pós-graduação, é o mestrado, é o doutorado, é o pós-doutorado. É pecado ter títulos? Não é pecado. É pecado ter conhecimento? Não é pecado. Mas quando essa busca ocupa o lugar de Deus, aí é um problema muito sério. Porque se Deus for destronado do nosso coração, em meio à nossa fé, o que nos resta? Viver, comer, beber e morrer? Qual a direção que tomaremos? Qual o final da nossa história? E nós temos um final. Querendo ou não, somos passageiros nesse mundo de pecado. Aí também há o poder da questão na força, o poder físico. Sabe, os opressores no mundo de pecado sempre se utilizaram desse poder para oprimir a massa, para conquistar, né? Mas conquistar o quê? Podemos ver grandes conquistadores na história humana, mas afinal de contas, até onde eles conquistaram? Eles marcaram a história, colocaram seu nome na história, escreveram seu nome na história? Sim, nós conhecemos em meus livros de histórias. Mas, em meio à história universal, onde eles se encontram hoje? Onde eles estão?
eles ficaram para trás. Eles são conhecidos. E o Senhor Jesus, ele deseja que rompamos com isso, para olhar mais além, termos um foco mais ampliado, uma visão espiritual melhorada, para enxergarmos, então, o que nos espera mais adiante. E aí, ele fala do poder, então, das riquezas. Olha, não se glorie o rico nas suas riquezas. E na ostentação hoje em dia, quantas pessoas não se autopromovem em meio às posses, em meio ao significado do valor da vida? Veja, significado do valor da vida. Alguns baseiam o significado do valor da vida em meio àquilo que eles têm, em meio aos relacionamentos que eles constituem, em meio àquilo que eles fazem. As posses ficarão para trás. Em meio às posses que temos, elas ficarão para trás. Elas serão deixadas. Jó aprendeu isso e procurou ensinar a sua esposa e todos que estavam ali, inclusive nós, em meio ao seu livro. A grandeza se encontra em saber que o nosso Redentor está vivo. E por fim, ele se levantará e implantará o reino de glória. Mas o Senhor diz assim, se você quer se gloriar, sabe, e dizer assim, olha, isso é bom, isto é significado de sucesso, de êxito, então se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O conhecimento de Deus não surge do nada. Há uma necessidade de entrega, há uma necessidade de busca, há uma necessidade de escavar em meio às promessas de Deus e enxergar que Ele deseja se revelar. Mas, apesar de Deus ser Deus e Ele desejar ser conhecido, a grande pergunta que fica é a seguinte: eu e você queremos conhecer a Deus? Por outro lado, a vontade de Deus, ela precisa ser executada. Aí surgem duas perguntas que precisamos ponderar nesse momento de culto. Primeiro é a seguinte: a vontade de Deus está sendo feita na terra? Quando nós olhamos ao redor, nós conseguimos ver a vontade de Deus sendo executada? E sabe, para os analistas, os críticos, na sua análise espiritual existencial, eles não conseguem ver a vontade de Deus. Mas não conseguem enxergar que a vontade que está sendo procurada, ou melhor dizendo, que eles desejam alcançar de forma plena e absoluta, envolvendo justiça, equidade, amor, paz eterna, em meio à estrutura do pecado, não existe. Mas por causa da graça, ela pode ser alcançada. Porque o reino da graça nos dá o direito de ter paz em Cristo e confiantemente em Cristo entender que tudo terminará bem na presença desse Senhor. A vontade de Deus está sendo feita na terra? É um grande questionamento que muitos têm e que também é usado contra o próprio Deus, porque afinal de contas, se Ele pode fazer tudo e Ele deseja fazer esse tudo de forma absoluta, por que ainda não fez? Lembre-se do processo que nós estamos discutindo, envolve a oração de Jesus, que parece incoerente, que sai dos lábios do mestre amado, daquele que estava sendo acolhido como grande mestre e considerado por alguns como rei messiânico. E é nesse contexto que também podemos fazer uma segunda pergunta. Qual é essa segunda pergunta? Será que a vontade de Deus está sendo feita em nossa vida? Será que a vontade de Deus está sendo feita na tua vida, na minha vida? Como você tem se comportado em meio à pandemia? Como você tem agido em meio ao seu ciclo de vivência? Tem se preocupado com o comportamento espiritual, com a vivência espiritual? Tem se apegado às promessas de Deus? Ou você é um daqueles que tem se tornado indiferente e está quase virando as costas para o Senhor? Sabe, há muitos que estão mais do que nunca fervorosos porque conseguem enxergar que mais do que nunca os passos que estamos dando nesse mundo de pecado se aproximam então do reino da glória. Esses passos, cada vez mais dados, estão nos levando mais próximos ao reino da glória. Mas não basta somente almejar o reino da glória. Nós precisamos lembrar que Deus ele deseja executar a sua vontade em nós, mas também através de nós. E qual é a maneira de Deus executar essa vontade? Bom, de forma básica, pelo menos duas maneiras que podemos pontuar durante essa adoração. A primeira delas é o seguinte: Deus muda o comportamento para transformar pensamentos. Observou? Deus muda comportamentos para transformar pensamentos. Em nossa autocracia, nós achamos que temos direito de pegar as rédeas da vida e guiar essa carruagem chamada vida da maneira que bem entendermos, sem nos preocupar, então, com as consequências das escolhas. Mas no pacote das escolhas nós podemos escolher qualquer coisa. No entanto, as consequências, elas virão. E nós precisamos lembrar que muitas delas nós não escolhemos.
No contexto bíblico, nós entendemos que o Senhor nos deu essa liberdade vigiada. Portanto, quando ele apresenta, por exemplo, no Antigo Testamento, em meio à autocracia do povo, a determinação de escolher o rei, ele apresenta a sua teocracia, ele não está impondo. Tanto é que eles rejeitam a teocracia divina de uma forma direta, mas o Senhor não se exime sendo permissivo. Ele, pelo contrário, estende seus braços de amor e dá uma liberdade vigiada. Até o presente momento, nós vivemos debaixo dessa liberdade vigiada. E assim, na teocracia de Deus, Deus muitas vezes no Antigo Testamento, ele vai pegar e dizer assim, vocês devem andar por aqui, e se vocês não andarem por aqui, vocês arcarão com o juízo que está prestes a acontecer. Podemos ver isso no contexto da saída do Egito, no contexto das 10 pragas, no contexto do povo de Deus sendo indiferente, na geração do deserto que foi deixada para trás. Será que Deus é vingativo? Não, mas ele tem que promover o seu ideal. Porque se ele não promover o seu ideal, nós iremos impor a nossa vontade e o nosso ideal para ele. Aí Deus deixa de ser Deus? Nunca, mas nós acharemos que somos deuses diante dele. E isto não é possível e não é permitido. Por vezes, eu como pai tenho um filho de 6 anos de idade. E nós dialogamos, sim. Mas por vezes eu tenho que pegá-lo e dizer, você tem que sentar aqui, quase forçadamente, e dizer, você tem que fazer isso. Eu não posso deixá-lo, por exemplo, nesse momento pandêmico, na sua formação acadêmica ou estudantil, achar que ele, como uma criança, pode, quando bem entender e quiser, estudar, abrir os livros, buscar o conhecimento por si só. Ele tem que ter uma direção, ele tem que ter um norte, ele tem que ter um tutor legal. E esse tutor sou eu. E o nosso tutor espiritual é Deus. E muitas vezes eu tenho que dizer, abre agora e faz agora. Mas pai, não quero. Brinca depois, faz as coisas depois, mas você tem que fazer agora. E é nesse momento que tem que ser feito. Tem que ter pontualidade. E nosso Deus cuidadoso, o maior interessado em nossa salvação e bem-estar, ele não abre mão disso. No entanto, a postura de Deus no Antigo Testamento, muitas vezes, é mal interpretada quando olhamos para Jesus. Porque Jesus, sendo quem ele é, divino, encarnado, às vezes pensamos assim, será que Deus mudou de comportamento? Esse Jesus é tão bondoso, tão bonzinho. Marcião tinha esse problema com Deus. O Deus do Antigo Testamento era um Deus tão ditador, tão cruel, tão imperativo e assertivo. Mas Jesus, ele parece ser mais permissivo, acolhedor. Ele parece que aceita tudo, mas será que é dessa maneira? Em Jesus Cristo nós vemos a segunda maneira de Deus agir. E Deus age assim. Claro que elas andam entrelaçadas em toda a apresentação bíblica, mas a segunda maneira podemos pontuar da seguinte forma. Deus, ele procura mudar pensamentos para transformar comportamentos. Se o primeiro Deus, ele tenta mudar comportamentos para transformar pensamentos, agora ele procura mudar pensamentos para transformar comportamento. Que idade teu filho tem? Talvez, ou tua filha, você tenha ouvido eu falar aí que meu filho tem 6 anos, mas o seu passou dessa faixa etária, está lá pelos seus 14, 15, 16, 20, 30, 40 anos, mas ele não deixou de ser o seu filho, porque ele não é o seu cliente que vem e vai, ele é seu filho. Também não é a sua propriedade, porque ao você colocá-lo nesse mundo, o desafio que temos em mãos é preparar esses filhos para vivenciar a estrutura de pecado, mas lembrar que eles podem vivenciar a estrutura celestial e minhas promessas de Deus. Não quero devagar e filosofar com você, mas precisamos, então, ter esse aparato teológico, espiritual, para compreendermos a profundidade desse versículo nessa oração tão maravilhosa. Jesus, ele se apresenta como o Senhor da graça e da misericórdia. Ele dá oportunidade na fase de experimentação para que o pecador se aproxime dele. Antes de se aproximar do trono da glória, nós podemos nos chegar diante do trono da graça e dizer assim, misericórdia, Senhor. É possível errar e pecar em meio ao reino da graça, mas isso não pode acontecer no dia que o Senhor, na sua glória, exercer o quê? Justiça e juízo. Percebe? Aproveitemos a oportunidade nesse momento tão especial. Deus, ele nos dá revelação para que possamos compreender a sua vontade e assim ele deseja mudar os pensamentos para transformar o comportamento dos seus filhos. Assim também se encontra em Jesus na apresentação dos evangelhos e nós podemos ver isso de uma forma mais prática ou pragmática, quando olhamos ao redor e vemos pessoas que outrora errantes no mundo de pecado, no passado errantes no mundo de pecado, agora ouviram sobre o evangelho da salvação. E talvez você tenha sido uma dessas pessoas.
Talvez você tenha aceitado o evangelho da salvação e outrora errado, num passado errante, ouviu a voz do Senhor e o teu comportamento foi mudado porque você compreendeu a mensagem que o Senhor nos entregou em mãos através de Cristo Jesus. Por vezes, um bom diálogo pode resolver muitas situações indigestas que muitas vezes tentam minar a nossa fé na proposta do pecado, mas o Senhor nos dá a proposta da santificação, da santidade. Observe, Deus ele deseja que o sirvamos de livre e espontânea vontade, porque ninguém poderá se encontrar na presença de Deus de forma forçada. E é nesse contexto que eu quero compartilhar com você um pensamento ou uma orientação que se encontra em meio à mensagem profética, a orientação profética no livro Grande Conflito, na página 237, no parágrafo 5, que diz assim: Deus não força a vontade, não tem prazer na obediência forçada, deseja que as criaturas de suas mãos o amem porque ele é digno de amor, quer que lhe obedeçam porque reconhecem inteligentemente sua sabedoria, sua justiça e benevolência. Veja, é o reconhecimento do indivíduo para com o adorado, do adorador para com o adorado, para com o nosso Deus. Mas você dirá assim: eu já conheço, eu me coloco à disposição, tanto que oramos agora, mas devemos pontuar uma outra situação para reconsiderarmos mais uma vez a nossa postura diante de Deus e pensar se realmente estamos alinhados com Ele. Por exemplo, o pensamento que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 21, no qual Jesus ele faz a seguinte afirmação: veja, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, clamam e dizem que o Senhor é o Senhor da vida deles. Veja, o Senhor é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, louvado seja, mas Ele deve ser considerado e aceito como nosso Salvador. Não basta apenas professar, externar verbalmente, é preciso ter incrustado isso em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia a dia, em nossa vivência, e lembrarmos que, se Ele não for o Senhor da nossa vida, o que nos resta? Para onde rumaremos? O que faremos? Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa existência. Por quê? Podemos colocar a nossa vontade acima da vontade divina? Podemos até tentar, por vezes. Por exemplo, a vontade de Deus é que o pecado não seja tão eficiente como está sendo, mas nós podemos olhar o pecado como uma maneira eficiente do diabo e nos deixarmos então levar, ou sermos levados por essa situação. E o que estamos tentando compartilhar nesse momento tão significativo? É que apesar de Deus ser Deus e a vontade dele ser absoluta, na estrutura da experimentação em meio ao reino do pecado e a misericórdia de Deus em meio ao reino da graça, nós podemos, numa tentativa não tão eficiente, colocar a nossa vontade no lugar da vontade de quem? De Deus. E o que é o pecado? É uma tentativa de colocar a vontade humana acima da vontade de quem? De Deus. Pecado é isso. Observe que, nesse contexto, isso nos mostra que estaremos despreparados para entrar no reino dos céus. Quando tentamos colocar a nossa vontade de uma forma imposta diante da face de Deus, o pecado que é chamado no hebraico de pecha, o pecado de mão levantada, esse é um pecado que Deus não aceita. Porque é um pecado consciente. Deus diz assim: olha, eu não aceito isso, eu não quero que aconteça dessa maneira. E Ele procura orientar para que haja uma inflexão, uma mudança de rumo, uma conversão. Não é porque um dia fomos batizados, um dia declaramos a fé em público que uma vez salvos, salvos para sempre. Nós precisamos considerar a nossa posição e rever também a nossa postura diante de Deus diariamente no processo de santificação. Portanto, eu quero compartilhar com você ainda mais a inspiração profética no Grande Conflito, na página 238, parágrafo 2 e o parágrafo 3, que diz assim: anos de graça lhes foram concedidos, porém nunca exercitaram a mente no amor à pureza, jamais aprenderam a linguagem do céu. Observou? Esse é o parágrafo 2. Não aprenderam a linguagem do céu. Foram concedidos tempo de graça,
mas nunca exercitaram a mente no amor à pureza, à santidade, meias promessas e revelação de Deus. Jamais aprenderam, como foi lido no texto, a linguagem dos altos céus. Hoje, nós podemos entender que essa linguagem ela é mais simplificada no único versículo, nos evangelhos. Mais precisamente, no evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, no qual Jesus diz tão claramente o seguinte: olha, o que você ligar na terra, você ligará no céu. E o que você desligar na terra, você desligará no céu. Não significa que a salvação pode ser alcançada de forma inata através do comportamento do ser humano, sem a manifestação e a presença de Deus. Mas existe uma somatória, o ministério divino com humano. Ou seja, nós estamos, então, sendo participantes quando ouvimos o chamado de Deus. E em meio ao dom que Ele nos concedeu, chamado fé, nos entregamos em suas mãos de amor. E aí aprendemos dele e exercitamos a viver a experiência da santidade que exige alguns sacrifícios. Quantos sacrifícios você já fez diante de Deus? O que você deixou para servir a Deus? O que você está tentando deixar para ser mais ainda fiel diante de Deus? Em meio às insinuações satânicas, em meio aos assédios malignos, ele existe. O mal não faz parte da psique humana, não é um produto da psique humana. Na linguagem bíblica, o mal como ente, ele existe e ele promove as suas ideias. Assim, ainda dando continuidade à exposição da orientação profética, no livro Grande Conflito, na página 238, no parágrafo 3, o texto diz o seguinte, vem comigo na leitura. Uma vida de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu. A pureza e santidade dali seria uma tortura para eles. A glória de Deus, um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar e saudariam a destruição para que pudesse esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea de sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Sua vontade foi exercitada na revolta. Observou? Eles tiveram oportunidade, nós temos oportunidade, mas recusaram exercitar a fé e submeter a vontade, porque não estavam dispostos a se sacrificarem. Sabe, alguns que dizem assim, pastor, no mundo de 7 bilhões de pessoas, se é a vontade de Deus que ele seja conhecido, por que isso não acontece? Por que isso não está acontecendo tão rapidamente? Por que essa insistência, esse tempo todo para se promover, então, essa vontade e esse reino? É simples. O ser humano tem um aspecto volitivo também que envolve a fé, que se relaciona com 3 aspectos ou fatores: emoção, razão e vontade. Jesus fala assim, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Veja, onde está a tua vontade, lá está o teu Deus. E nós devemos tomar cuidado com isso. Assim sendo, quando em meio aos sacrifícios que temos que realizar, e em meio a esse grupo de 7 bilhões de pessoas, alguns não estão dispostos a tomar a cruz e carregar, a realizar o sacrifício diante de Deus, a se eximir em meio a circunstâncias de pecado, por práticas, relacionamentos e condutas, talvez imorais, que satisfazem o coração. Mas a satisfação, quando nos agrada no sistema límbico do ser humano, não é eficiente quando se trata do propósito de salvação. Sabe como funciona? Às vezes estamos confortáveis, estamos felizes com uma situação e achamos que está tudo bem no processo, mas o Senhor diz assim, o fim de tudo isso, o caminho de tudo isso, o findar de tudo isso é destruição. E assim, aqueles que não se esforçaram, não se exercitaram em meio às promessas de Deus, se fossem colocados sem transformação e glorificação no processo de salvação, o lugar de perfeição, de plenitude onde Deus habita, seria uma tortura para eles. Seria um problema muito sério para eles, porque eles seriam personas não gratas naquele lugar. Eles estariam desqualificados para aquele lugar. E aí Deus, ao invés de abençoar, infelizmente, poderia compartilhar a maldição se agisse dessa maneira. Mas Deus não amaldiçoa, Deus abençoa. Por isso que o propósito final do juízo é uma maneira de Deus corrigir a maldição do pecado, mas não aniquilar os filhos odiados por Ele num sistema vingativo divino, mas num sistema de misericórdia, porque há um segmento que deve acontecer. A história do pecado tem um fim, mas a história dos salvos não. Por quê? Jesus fala que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como onde? No céu. E aí ele apresenta de forma indireta os filhos de Deus. Os filhos de Deus vivem a perfeita vontade de Deus no céu.
hoje, depois da expulsão de Satanás e seus anjos, né? Mas os filhos de Deus na terra resistem à vontade de Deus. E é por isso que temos que pregar o Evangelho e lembrar que Deus, nesse processo, ainda está lutando conosco. Entenda, esse ato de lutar é insistir. Alguns dizem assim, puxa, Deus não me deixa em paz, Deus não me deixa em paz. Não é porque Ele não te deixa em paz, que Ele está te forçando, não é isso. É que você pertence a Ele. Ele não é intrusivo, mas Ele insiste com você, porque você pertence a Ele, por criação e por redenção. E Ele não abre mão de te salvar. Você teria a coragem de dar uma arma de fogo nas mãos do seu filho? Você teria a coragem de colocar um copo quebrado, um caco de vidro, na mão de uma criança pequena? Isso é brincar com o perigo. Deus não fez isso. A liberdade é vigiada, como bem dissemos aqui, e Ele deseja nos conduzir da melhor maneira possível. No entanto, apesar da rebelião provocada pelo pecado, o Senhor da salvação nos diz, através dos lábios do servo amado João, na sua epístola, em 1 João capítulo 3, versículo 1, o seguinte, que nós somos filhos e filhas de Deus. E ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos e filhas de quem? De Deus. Nessa paráfrase nós podemos entender que Deus, intencionalmente, nos declara seus filhos e suas filhas através de Cristo Jesus. E o próprio Jesus, quando esteve encarnado, no momento de despedida do seu ministério terrestre diante dos apóstolos, no período de ceia, no período da comemoração pascual, no capítulo 14 de João, no versículo 18, ele declara, não vos deixarei órfãos, vocês não são órfãos. Afinal de contas, Deus, Ele não tem netos. Já viu? Deus não tem netos, Deus tem filhos. E nós não somos órfãos de Deus, mas de maneira nenhuma. Os filhos de Deus na terra, eles também têm que entender que pertencem à família celestial. Há uma nota dissonante no universo. Sabe o que é uma nota dissonante? De repente você está ouvindo uma bela música e de repente acontece um cadafalso, uma nota que soa dissonantemente e você percebe que algo está errado. No universo algo ainda não está concluso. A manifestação da perfeição de Deus, entenda, é inconclusa por causa da esfera humana. Aquelas 100 ovelhas em meio ao aprisco do Senhor, uma que se perdeu, chama-se planeta Terra. E podemos usar essa aplicação. Somos errantes no universo, mas não fomos esquecidos por Deus. Porque, afinal de contas, somos perecíveis, mas não somos descartáveis, segundo a promessa do Senhor. Não somos o ideal de Deus ainda. Certamente não somos. Ele não nos trata como nós merecemos ser tratados por causa da prática do pecado, mas nos trata da maneira que Ele deseja que fôssemos tratados, filhos e filhas de Deus. Olha o que diz no término dessa apresentação, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Não somos, diz o texto, estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e sois da família de quem? De Deus. Que bom que podemos olhar sobre esse ângulo, esse prisma e entender que Deus é fiel. E é portanto que nesse momento eu quero lhe convidar para cantar, para louvar o nome de Deus. Porque como filhos de Deus, nós podemos engrandecer o nome do eterno Salvador e também glorificar o nome do Pai Celestial. Afinal de contas, somos filhos do Deus eterno. Afinal de contas, a vontade de Deus está sendo cumprida em nós e deseja essa vontade do Senhor que ela se cumpra através de nós, na pregação do Evangelho. Afinal de contas, o reino está prestes a ser implantado. Portanto, podemos louvar sobre esse reino. Cantemos juntos. Vamos louvar o nome do Senhor? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem
a glória de Deus já está sendo manifestada. Se você tem dúvidas sobre isso, lembre-se de quem você é. Filho de Deus, aquele que pode refletir o caráter de Deus no mundo de pecado, aquele que pode testemunhar da glória de Deus no mundo de pecado. O reino de Deus já está dentro de nós, pela esperança que inunda o nosso coração e a nossa mente. Mas qual a conclusão que nós podemos ter nesse momento final dessa apresentação teológica? Observe, primeiro, a súplica pela vinda do reino de Deus indica que essa ainda não se concretizou, mas se encontra no processo de solidificação. Nós podemos ir um pouquinho mais além, na segunda conclusão, no término dessa apresentação espiritual, esse sermão no qual estamos compartilhando, que diz o seguinte: a vontade de Deus tem que ser conhecida, ela tem que ser praticada, ela tem que ser compartilhada com aqueles que precisam conhecê-lo. Veja, alguns aspectos. Ela tem que ser conhecida, ela tem que ser vivenciada ou praticada e ela tem que ser compartilhada. E enfim, o terceiro ponto é que a família de Deus, envolvendo os filhos de Deus na terra e também no céu, viverão a plena vontade do Senhor na sua glória após a implantação desse reino e ao vivenciarmos a experiência nos átrios celestiais e no paraíso restaurado. Você crê? Diga amém. Você crê? Diga amém. Você tem essa esperança no seu coração? Diga amém. Portanto, todos os dias quando nós acordamos, não acordamos para comer, beber, trabalhar e procriar. Nós acordamos porque somos adoradores desse Senhor e almejamos o reino eterno. Você não é um plebeu. Você é filho do rei e como filho do rei tem posse dessa herança desde já. Pela graça de Cristo Jesus, eu quero lhe convidar para essa oração final. Feche os olhos onde você está. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida em Cristo Jesus, pela oportunidade que temos em Te conhecer, em saber que a Tua glória já está sendo manifestada, que o Senhor, Rei Eterno, já está retornando para nos buscar, para a perfeição, para a glória. Em meio à Tua santidade, nos encontramos nesse exato momento em oração. Toma os Teus filhos em meus Teus braços de amor, Pai, como aquele pai que acolhe o filho ainda pequeno e então protege de todos os males. Pelo menos na tentativa, nós sabemos que o Senhor não tenta, que o Senhor executa, porque o Senhor é fiel e não abandona. E é por isso que queremos te dizer, nesse exato momento, que estamos nos colocando à Tua disposição e pedindo ao Senhor que seja feita a Tua vontade em nós e através de nós. Pedimos ao Senhor que venha o Teu reino. Oramos em meio ao sofrimento, mas que venha o Teu reino, não somente para que não soframos mais, mas porque as Tuas promessas que inundam nosso coração nos dá a certeza que o melhor está por vir. E enfim, obrigado. Em gratidão nós queremos te dizer obrigado pela oportunidade de sermos chamados Teus filhos e Tuas filhas em Cristo Jesus. E como tais, como concidadãos do reino celestial, nós queremos te dizer nesse momento que nós te amamos e queremos te amar por todo sempre. E te louvamos pela obra que o Senhor fez por nós, em nós e fará através de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.